Tô na área, viu? Eu sou o professor David Cerqueira, tudo a dar por aí? Por aqui eu sigo feliz caminhando com você nessa jornada rumo à sua aprovação. E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e siga o projeto Evolução no Instagram. Repare aqui na descrição que tem um link com material bem bacana da aula de hoje para você dar uma revisada, tá certo? Você sabia que 22% da nossa população se declara protestante? Isso mesmo, 44 milhões de pessoas são protestantes. Esses são os dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio do censo que foi realizado em 2010. A título de comparação, em 1996, o número de pentecostais correspondia a 15% da população brasileira. E observa-se o aumento de fiéis nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Você sabe quem são os protestantes? Bem, é sobre isso que nós falaremos na aula de hoje, sobre as reformas religiosas que vão dar início a esse protestantismo que vai chegar também ao Brasil. Atualmente, nós temos 3 correntes protestantes: os protestantes históricos, os pentecostais e os neopentecostais. Mas vamos voltar lá para a Idade Moderna e vamos entender como é que se dá esse início, qual é o contexto histórico. Vamos embora. Agora nós precisamos entender o que é que deu causa a essa ruptura no interior do catolicismo. Podemos dividir em 3 aspectos: um aspecto político, um aspecto econômico e um outro aspecto religioso. No campo político, olha só, no campo político nós temos o seguinte: há um desejo de rompimento entre o poder secular e o poder religioso, ou seja, entre aqueles que exerciam o poder no campo da política, que é o secular, e aqueles que exerciam o poder no campo espiritual, no campo religioso. Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica foi a grande instituição que guiou a conduta da sociedade medieval, que guiou a moral da sociedade medieval, que exercia um poder de influência, inclusive sobre os reis, sobre os nobres. Então, na Idade Moderna, a partir desse século XVI, né, esses reis, esses monarcas, essa nobreza, ela não quer mais estar se subjugando ao poder do Papa, ao poder religioso. Eles querem autonomia. Então, o enfraquecimento da Igreja Católica vai favorecer essa autonomia desses reis. Lá na frente, nós vamos ver o caso do Henrique VIII, que vai romper com a Igreja Católica pelos motivos dele e vai fundar uma nova igreja. Tá? No campo econômico, nós temos o seguinte: os indivíduos eles estavam insatisfeitos com os numerosos impostos cobrados pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela foi essa grande instituição e que conseguiu se enriquecer bastante. E nesse período também, lembrem que há uma expansão da economia, há um fortalecimento da economia na Península Ibérica e na Península Itálica, acompanhada aí por esse novo setor social, a burguesia. E em alguns momentos a Igreja Católica vai tecer críticas a esse enriquecimento, tá certo? Esse foi o campo econômico. E o campo religioso é que vai ser o grande aspecto dessas reformas, porque nós vamos ter pensadores, filósofos, religiosos que irão contestar, tá certo? Influenciados pelo humanismo, eles estarão contestando, questionando os dogmas, os posicionamentos da igreja. Alguns diziam que a igreja estava tão demasiadamente exercendo o poder político que ela se esqueceu dos assuntos espirituais, que ela se esqueceu da principal missão e função dela, que é o campo religioso. Então nós vamos ter aí os pré-reformadores. 2, principalmente, o John Wycliffe e um que vai se basear nas ideias do Wycliffe, o Jan Hus. O Wycliffe, que foi um sacerdote inglês e professor da Universidade de Oxford, ele reprovava a corrupção no interior da igreja
e o acúmulo de poder político. Já o Jan Hus, que era um sacerdote e reitor da Universidade de Praga, atual capital da República Tcheca, ele vai se basear nessas ideias do Wycliffe e vai desaprovar a venda das indulgências. Professor, o que é indulgência que eu não me lembro? Vamos lá. A indulgência é o perdão pelos seus pecados. É você se arrepender dos seus pecados e a igreja vai te perdoar. Bom, inicialmente, nos primeiros tempos, essa indulgência, aliás, esse perdão, ele era concedido a partir do momento que você pagasse a sua penitência. Um tempo depois de penitência passou a ser se você prestar serviço. Por exemplo, o Papa vai dizer o seguinte, quem participar das cruzadas vai ter seu lugar no céu, será salvo, será perdoado dos seus pecados. Então, muita gente que tinha essa mentalidade religiosa vai ter ali como um bom motivo para ir para as cruzadas e vai em busca dessa salvação. Só que um tempo depois, não vai ser nem mais através de penitência, nem mais através de serviços prestados. A igreja vai passar a vender a indulgência, vai passar a vender o perdão pelos seus pecados. E é justamente aí que muitos desses pensadores, esses reformadores, estarão criticando. Bom, como é que vai se vender um perdão? Não é tudo pela fé? Por exemplo, o Papa Leão X, lembre, esse é um período em que vai estar sendo construído o Vaticano. A igreja cada vez mais precisa de recursos. Então, muitas pessoas estarão comprando essas indulgências, comprando esses dízimos, e parte desse dinheiro será utilizado na construção desse grande Vaticano. Inclusive, o Papa Leão X vai utilizar esses recursos para a construção da Basílica de São Pedro. Repetindo, a Igreja Católica está construindo esse grande complexo que hoje nós conhecemos como Vaticano, está construindo a Basílica de São Pedro e precisa de dinheiro. De onde que vai tirar esse dinheiro? Vamos vender o perdão, que são as indulgências. Vamos vender as relíquias sagradas, tá bom? As relíquias sagradas. Então tinha lá, vamos dar um exemplo, tá? Um pedaço da madeira da cruz. Eles vão dizer que ali é algo sagrado e vai vender aquilo. E vai ter pessoas que irão comprar. Afinal, é uma questão de fé, tá certo? E nós temos também aí a corrupção do clero. As pessoas pagavam para ter cargos dentro da igreja. Lembre, se você é um clérigo, ou seja, se você possui um cargo dentro da igreja, você consegue ter um poder de influência sobre outras pessoas e consegue facilmente explorar essas pessoas e ganhar muito mais dinheiro. Só que esse monge agostiniano vai olhar para tudo isso que está acontecendo dentro da igreja e falar, não, isso está errado. Precisamos mudar. Precisamos repensar as nossas ações, as nossas atitudes, ô Igreja Católica. E aí ele vai enviar uma carta para o seu arcebispo com algumas dessas críticas, que vão se tornar as tais das 95 teses de Martinho Lutero. A primeira tese dele, as principais teses são a salvação exclusivamente pela fé. Ele vai dizer que o que salva o homem, o que salva a mulher, que vai trazer aí a sua salvação eterna, é a fé. A fé que é o importante aqui para Martinho Lutero. Tanto que o pensamento dele vai dar base o que chamamos de 5 solas, tá? As 5 solas, que é a sola fide, a primeira, ou seja, somente a fé. Somente a fé é o que salva. Depois da fé, o que vai te salvar é a Escritura, é a Bíblia. Somente a fé, somente a Escritura, ou seja, livre acesso à Bíblia. A Bíblia, ela não estava acessível a todos da sociedade. Primeiro que ela não estava toda em latim. Nem todos sabiam ler o latim, muito menos falar o latim. Isso era algo quase que exclusivo para aqueles que pertencessem à igreja, aos membros da igreja, aos padres, os bispos. Então, Martinho Lutero ele vai propor o seguinte, não, vamos traduzir a Bíblia, vamos dar acesso para que as pessoas leiam a Bíblia. Não há uma necessidade de um intermediário, de alguém que explique para eles, que faça intermédio, que leia e nessa leitura possa influenciar de maneira errada.
As pessoas têm que aprender a fazer a sua própria leitura. Então, só a escritura é o que salva, somente o que está escrito ali é o que salva, e as pessoas precisam entender o que está escrito. Então, vamos traduzir para as línguas nativas de cada um. Ele vai dizer também, ele vai propor também o fim do celibato clerical, ou seja, ele vai propor que os padres possam se casar, possam sim contrair matrimônio. Ele vai dizer que a missa ela deve ser celebrada na língua nativa daquela localidade. Então, se está na França, vamos celebrar a missa em francês, não em latim, para que as pessoas possam entender o que está sendo dito. Então, voltando aqui para as 5 solas, ele vai falar, né? Meu latim é muito bom, vocês vão perceber isso. Sola fide, apenas a fé. Sola escritura, somente a escritura, somente a Bíblia pode salvar, somente a palavra de Deus que está ali colocada na Bíblia que salvará. Solos Christus, ou somente Cristo é que vai dar a salvação. Somente a graça, através das suas boas ações é que terá a salvação. Soli Deo glória, somente a glória de Deus. Então, apesar que eu acabei de falar aqui que as suas ações, mas ele vai dizer o seguinte, ó, não importa o que você faça, não importa. O que importa é a sua fé. Por isso que a salvação é exclusivamente pela fé. Não importa se você pagou perdão, não importa se você fez penitência, o importante é a sua fé. Se você tem fé em Cristo, tem fé naquilo que você está fazendo, é isso que te salvará. Então, essa reforma luterana ela será importante, dentre outros aspectos, porque ela vai quebrar com o monopólio de Cristo da Igreja Católica. Lutero ele vai fundar uma nova doutrina, nem católica, nem ortodoxa, mas protestante. E protestante vem exatamente daí de protesto, de protestar contra a Igreja, contra aquilo que a Igreja estava realizando, seus dogmas, seus pensamentos, suas ideias. Influenciado pelo Martinho Lutero, nós vamos ter o João Calvino. O João Calvino vai aí trazer esse novo movimento do calvinismo. E a principal teoria dele é uma teoria que vai chegar assim e trazer muita alegria para a burguesia, que é a teoria da predestinação. Ele diz o seguinte, ó, o ser humano não precisa ficar se preocupando em se salvar, pois seu destino já estava traçado. Deus, ao criar o homem, já selou o seu destino. Então não importa o que você faça na terra, o seu destino, meu filho, já foi traçado antes do seu nascimento. Já está lá escrito no livro da salvação se você será condenado ou se você será salvo. Isso é para a teoria da época, né? E essa teoria ela será muito bem aceita entre a burguesia, já que o lucro ele era condenado pela Igreja Católica e o calvinismo aceitava. Até porque se pergunta o seguinte, ó, qual é o sinal para eu saber se eu vou ser salvo ou se eu vou serei condenado? Bom, o sinal é o seguinte, se você tem posse, se você tem sucesso no trabalho, se você tem sucesso nos seus negócios, isso é um sinal que você está salvo, que Deus te privilegiou nessa sua vida terrena e você já vai ter seu lugar lá no céu. Basicamente, isso é a teoria de João Calvino. E o anglicanismo é o seguinte, diferente dos primeiros movimentos protestantes, diferente do luteranismo, diferente do calvinismo, que tomaram conta da Europa, o anglicanismo ele vai surgir em torno de questões que envolviam diretamente os interesses da monarquia britânica. O rei Henrique VIII da Inglaterra ele era casado com a Catarina de Aragão. Porém, ele não conseguia ter herdeiros homens. E ele achou que a culpa desse não herdeiro masculino era da Catarina. Ele vai falar, bom, eu quero me separar de você. Só que quando ele diz isso para ela, ele vai lá na igreja. Igreja, eu quero me separar da Catarina. E aí o padre vai falar o seguinte, ó, senhor Henrique VIII, você não pode separar. Nós não permitimos que aconteça divórcios. E aí Henrique VIII vai falar o seguinte, já que eu não posso me separar da Catarina, eu vou me separar de você, Igreja Católica. E aí que ele vai levar ao parlamento britânico esse ato de supremacia. Um ato de supremacia que
rompia com a Igreja Católica e criava uma nova igreja em 1534, a Igreja Anglicana. Pronto, uma vez efetivada essa separação e a criação da nova igreja, o Henrique VIII ele vai se casar com a Ana Bolena. Só que, na verdade, Henrique VIII vai se casar 6 vezes. Aqui uma fofoca para você, tá? Uma curiosidade, ele vai se casar 6 vezes e alguns desses casamentos, quando ele já estava assim, se sentindo saturado, não estava curtindo, não estava gostando daquele casamento, ele incriminava a sua esposa. Ele dizia que a esposa era adúltera, que estava traindo ele, e algumas dessas mulheres dele foram mortas. A única que não foi morta, depois da Catarina de Aragão, né, foi a última mulher dele, que ele morreu antes e ela viveu por mais alguns anos. Mas as outras todas foram mortas, porque ele não suportava mais o casamento. E sim, ele teve um filho, um homem, né? Teve um filho, um homem. Observe, a igreja vai estar vendo todo esse movimento contestando seus dogmas, contestando as suas posições, vai ficar quieta, sem fazer nada, só observando? Não, ela vai reagir através da reforma, ou como também chamamos, contra-reforma católica. E o primeiro ponto que destacamos é justamente a criação pelo Inácio de Loyola da Companhia de Jesus em 1534. Aqui no Brasil Colônia, lá com o professor Fábio, de História do Brasil, você vai ouvir falar nos jesuítas, que era aquele grupo de clérigos com a função de catequizar, de doutrinar pessoas, povos para além do continente europeu, tá certo? Então são as pessoas, os povos do continente americano, do continente asiático, do continente africano. Observe, se por um lado nós temos aí um decréscimo de fiéis para a Igreja Católica nessa disputa entre Igreja Católica e protestantes, a partir do momento que nós estamos catequizando, doutrinando índios, por exemplo, nós estamos trazendo fiéis para a Igreja Católica. E durante 18 anos, entre 1545 e 1563, estará ocorrendo o Concílio de Trento na cidade italiana de Trento. Né? Nessa reunião, alguns papas, como Paulo III, discutiram como que a igreja iria reagir. E nesses 18 anos de reuniões, a Igreja Católica reagiu, discutiu e confirmou algumas coisas, como o Index, que é a lista dos livros e autores proibidos. Então, eles fizeram essa listagem, né, esse Index desses livros e autores proibidos e eram confiscados os livros e jogados na fogueira. Então nós temos aí livros de cientistas, de dissidentes da Igreja Católica, de reformadores, de renascentistas, né, de humanistas, que estará sendo jogado à fogueira. Também teremos nessa reunião a volta da Santa Inquisição e do Tribunal do Santo Ofício. Importantíssimo isso aqui, viu? A volta da Santa Inquisição e do Tribunal do Santo Ofício, onde uma única figura ela tem o poder de incriminar, de julgar, condenar o indivíduo. Muitas pessoas serão consideradas hereges, condenadas à morte na fogueira, condenadas a enforcamento. A igreja também, ela não só perseguiu, mas também fez repressão contra as novas religiões. Ela vai também criar um livro compilando, reunindo as principais ideias que até hoje existem e que nós conhecemos como catecismo, vai reafirmar seus dogmas, por exemplo, os 7 sacramentos, e vai negar as doutrinas reformistas, alegando que aquilo que não vinha de Deus não era permitido. Porém, vão ocorrer também avanços importantes dentro dessa reforma católica, como, por exemplo, a permissão de se traduzir a Bíblia. Né? A Bíblia passará a ser traduzida em outras línguas, também serão criadas instituições para aperfeiçoar os padres, né? Serão criados aí seminários, escolas para esses padres, deixar eles bem preparados frente às igrejas concorrentes dentro do cristianismo europeu. Lembrando o seguinte, que essa permissão da tradução da Bíblia não quer dizer uma livre interpretação da Bíblia, tá certo? Vamos lá tentar fazer esse exercício para fixação do conhecimento.
Peço que você pause o vídeo, tente responder sozinho, depois retome e vamos responder juntos. Pausou? Vamos lá então. Essa é uma questão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de 2019, SPSEX, que diz o seguinte: no começo do século XVI, interessado em construir a Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X negociou com o banqueiro Jacob Fugger a venda das indulgências, que garantiriam o perdão dos pecados àqueles fiéis que as comprassem. Esse abuso do poder exercido pelo Papa causou profunda revolta em um monge do Sacro Império Romano Germânico chamado letra A, Erasmo de Roterdã, letra B, Tomás Moros, letra C, Peter Bruegel, letra D, Martinho Lutero, letra E, Nicolau Copérnico. Olha aí o que ele fala, que gerou indignação quanto à venda das indulgências. Um grande crítico da venda das indulgências reformista é o Martinho Lutero. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Muito bem, vamos lá. Também pause o vídeo, tente responder essa questão sozinho, depois retome aqui para respondermos juntos. O ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para... Pausou? Pronto. Voltou? Vamos lá. Letra A. E vamos repetir aqui a pergunta, né? O ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para... Letra A. Divulgar intensamente a doutrina calvinista no país. Olha só. Henrique VIII, Inglaterra, ato de supremacia, o que ele quis? Romper com a Igreja Católica e fundar sua nova igreja, a Igreja Anglicana. Então ele não queria divulgar a doutrina calvinista do João Calvino. Longe disso. Alternativa errada, incorreta. Ele quer a correta, né? Letra B. Iniciar a expansão externa, formando assim as bases do Império Colonial Inglês. Então, o ato de supremacia, repetindo, é o ato que vai romper com a Igreja Católica e iniciar uma nova igreja, não é isso? Pronto. Alternativa C. Promover a Igreja Anglicana, ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do governo. Muito bem, olha aqui. Reforma anglicana, centralização, contribuir para a centralização do governo. Então, a alternativa correta, a letra C de casa. Está tudo corretinho aqui. Lembra que eu falei para você o seguinte, ó. O rei ele quer duas coisas. Ele quer centralizar o seu governo e quer autonomia em relação ao poder religioso, ao poder espiritual, ao poder papal. Ele não quer mais se subjugar a este poder. Henrique VIII vai fazer isso, vai fundar sua própria igreja. Aqui a letra D diz implantar o catolicismo no reino. Não, ele está rompendo com o catolicismo, não está implantando. Se aqui tivesse romper o catolicismo, nós estaríamos aí com duas alternativas corretas, né? E a letra E, restaurar os antigos direitos feudais. Não, a supremacia tem relação com o rompimento com a Igreja Católica. E finalizamos a aula por hoje. Lembre, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Quem disse isso foi Dona Eleanor Roosevelt. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Foco na missão.